Pastor, a mulher pode ensinar ou pregar nas igrejas? Me responda de acordo com a Bíblia. Bom, a sua pergunta foi uma pergunta muito importante, porém polêmica. Dentre a teologia cristã, existe debate sobre esta questão. Mas, de acordo com a Bíblia, vou lhe responder para que você possa compreender e tirar suas dúvidas sobre a mulher pregando ou ensinando nas igrejas. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 34 e versículo 35 vai dizer: as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, perguntem em casa a seus próprios maridos, porque é indecoroso para a mulher o falar na igreja. Meu querido, minha querida, você que me escuta, estes versículos, tanto o versículo 34 quanto o versículo 35, está voltado para o ensino das mulheres nas igrejas, ou a pregação das mulheres nas igrejas. O apóstolo Paulo aqui, ele está tratando de um assunto muito delicado, que é a questão da mulher, se pode ou não pode exercer uma função de ensino nas igrejas. E ele está dizendo que não pode. Não é que você não deva. A questão é que você não pode. A pessoa deve, né? Ela deve, sim, se queira, por própria vontade. Mas não que seja um mandamento de Deus, não que seja instruído pelos apóstolos, não que seja ordenado por Jesus. E então, existem vários debates teológicos sobre esta questão, se a mulher pode, se a mulher não pode. E então o apóstolo Paulo aqui está dizendo que não. Quem sou eu para dizer que você pode? Se o apóstolo Paulo está dizendo que não. Mas vamos para o livro de 1 Timóteo. Olha o que diz. Capítulo 2, versículo 11 e versículo 12. Presta bem atenção no que vai falar. A mulher aprenda em silêncio, com toda a sujeição. Não permito, porém, que a mulher ensine, nem use de autoridade sobre o marido, mas que estejam em silêncio, porque o primeiro foi formado Adão, depois Eva. E então não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Olha, neste versículo 11 e o versículo 12, o 13 e o 14 que foi lido, está dizendo que Adão ele não foi enganado, e sim a mulher. A mulher aprenda em silêncio, de acordo com o versículo 11. Com toda sujeição. Isso é uma autoridade do homem para com a mulher, tanto na casa residencial quanto na igreja. A mulher, ela aprende em silêncio, tanto da boca do marido quanto da boca do líder na igreja. Então ela tem que estar em silêncio, pois não é permitido que falem nas reuniões. E se ela tiver alguma dúvida, ela chegando em casa, ela pergunte para seu marido, pois o seu marido está apto para lhe responder. E se ele não fizer isso,
ele está perdendo com Deus, pois não lhe deu a resposta na qual ela necessitava. Agora vamos para Gálatas, no capítulo de número 3, o versículo de número 28 e o versículo de número 29. Para você compreender uma e outra questão sobre se pode ou se não pode, sobre os debates teológicos que aprovam e desaprovam este ato das mulheres ensinarem e pregarem nas igrejas. Versículo 28 diz: não há judeu nem grego, não há escravo nem livre, não há homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. E se sois de Cristo, então sois descendentes de Abraão e herdeiros conforme a promessa. Muitos teólogos pegam este versículo para aprovarem os ensinos, as pregações e até mesmo o pastorado feminino. Porém, o que a Bíblia está relatando aqui nestes 12 versículos é a comprovação do versículo anterior, que é o versículo 27, que diz assim: porque todos quantos fostes batizados em Cristo, vos revestiste de Cristo. Esta questão do versículo 28 e do versículo 29 está tratando das mulheres serem igualmente aos homens no fato do batismo. Não há judeu, nem grego, nem homem, nem mulher, ou macho ou fêmea. Todos quantos fostes batizados, foram batizados em Cristo. Está falando aqui não de ensino e autoridade eclesiástica para o pastorado ou a autoridade eclesiástica voltada à mulher, mas sim sobre a autoridade e o mandamento de Jesus ao batismo. Tanto o homem quanto a mulher pode ser batizada, pois são herdeiros conforme a promessa. Pois eles são pessoas em Cristo e herdeiro conforme a promessa. E então, olha, que trazem estes dois versículos, 28 e 29, como uma ordenança para a pregação de mulheres e aceitação do pastorado feminino na igreja. Repito em dizer que o cumprimento destes dois versículos está ou 27. E então nós entendemos que a mulher, ela tem um papel fundamental na igreja? Tem. E como tem? Mas o papel que a mulher tem para exercer na igreja é o mesmo papel em que aconteceu em Atos dos Apóstolos, que fala sobre a diaconisa, a Febe. Esta mesma, a qual o apóstolo Paulo contou muito acerca desta serva de Deus. Mas no ato diaconato, voltado para a autoridade eclesiástica feminina, ela está voltada para a submissão, não para o ensino. Quem é submissa não tem autoridade de ensino. Quem é submisso, ele é submisso. A autoridade para ele é de submissão. Ser sujeito ou sujeita. O diaconato é a área material. O diaconato na qual Febe se enquadra, aquela mulher na qual o apóstolo Paulo falou muito bem acerca dela, ela se enquadra no ato de servente da casa. Ela serve com boas obras.
É isso que a diaconisa ou o diácono, na área eclesiástica do diaconato, eles exercem funções eclesiásticas na área de servir, serviçal. A diaconisa Febe, ela era responsável para ajeitar a mesa, aonde o apóstolo Paulo se disponibilizava para transmitir a palavra de Deus na igreja do Senhor. E é para isso que os diáconos servem na igreja. O ensino e a autoridade dada a eles é vinda direcionada do pastor ou bispo. E então, se nós formos pelo ponto de vista dos teólogos, nós, infelizmente, não todos, mas alguns deles, ou posso dizer até que há muitos deles, confundem a mente das pessoas, porque 1 Coríntios está bem claro, o apóstolo Paulo falando que as mulheres estejam caladas nas igrejas. Isso significa que o dom de ensino dado a elas não vem divinamente, e sim humanamente. Se as mulheres se denominam pastoras, ou ensinadoras, ou propagadoras do Evangelho de Deus nas igrejas, isso eu estou falando nas igrejas. Eu não estou dizendo que as mulheres não podem exercer uma função eclesiástica de ensino ou de pregação nas ruas. Porque já eu comento sobre este caso aí. Lembra o tempo que Jesus Cristo ressuscitou? Ele deu ensinamento para a mulher. Maria, Joana e a outra Maria que estava, Madalena, que estava ali, foram visitar seu sepulcro e, porém, não encontrou mais Jesus ali. Jesus aparece a elas e diz, olha, vai falar para os discípulos. Isso dali era uma pregação que elas iriam transmitir para os discípulos. Era uma pregação que ela estava trazendo de Jesus. Jesus disse assim, vá e digam para eles que eu ressuscitei. E irei adiante deles. Então, Jesus Cristo estava dando autoridade para as mulheres pregarem acerca da ressurreição. Mas não na igreja, e sim aonde os apóstolos estavam reunidos. Tão tal que nenhum dos apóstolos creram nas mulheres. Mas Jesus mandou que as mulheres fossem transmitir a sua palavra acerca da ressurreição. Mas na igreja o caso é diferente. Na igreja, Deus escolheu uns para pastores, outros para profetas, outros para doutores. Então, nesta área eclesiástica, função eclesiástica na igreja dada aos homens. Esta função de liderança foi aos homens que foram dadas, não às mulheres. Não que ela não tenha uma importância fundamental na igreja, que tem sim, de serva, de servir com boas obras, de servir com louvores, não de ensino, porque a autoridade, tanto na casa quanto na igreja, é para o homem. Tão tal que 1 Coríntios, repito em dizer, capítulo 14, versículo 34, diz que as mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam submissa, como também ordena a lei. Da mesma forma que a lei ordena, as mulheres têm que ser submissas. Porque se elas desobedecer este mandamento de submissão para exercer uma função eclesiástica de líder, elas já estão fora do patamar
do ensinamento de Jesus para conosco. Que a graça e a paz de nosso precioso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos.